Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando das leituras que eu fiz em 2020. Eu basicamente li literatura e filosofia e busquei alternar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada livro que eu li. Acompanhe, tem muito livro bacana aí. Nesse ano eu li esse clássico aqui, O Hobbit, do Tolkien. O Hobbit ele vai narrar a história do Bilbo, Bilbo Bolseiro, que vai se empreitar numa aventura, em busca do tesouro perdido. Galera, esse livro aqui, ele deu origem, à trilogia do Senhor dos Anéis. É um livro muito divertido, muito interessante, bem escrito, Para quem quer começar a ler o Senhor dos Anéis, começar pelo Hobbit é uma boa. Galera, eu também li esse livro aqui, esse grande clássico, A Revolução dos Bichos, do escritor britânico George Orwell. Nesse livro, o George Orwell vai utilizar o quê? Uma fábula. Ele vai fazer dessa fábula uma sátira, Ele vai fazer uma crítica ao regime totalitário, E esse livro aqui, ele vai utilizar a figura do porco para fazer uma grande crítica ao regime de Stalin. E esse livro aqui, O Ceticismo da Fé, escrito por Rodrigo Silva, um antropólogo e teólogo, esse livro basicamente mudou minha vida. Eu estava vivendo uma espécie de grande ceticismo em relação à fé, à crença, à existência de Deus, e esse livro pôde me oferecer um novo horizonte, da esperança na crença. Nesse livro, Rodrigo Silva ele vai fundamentar argumentos filosóficos para buscar provar a existência de Deus. E ele vai partir do filósofo Descartes, que utiliza a dúvida. A dúvida ela pode sim ser uma grande ferramenta na busca do conhecimento. Esse livro aqui, galera, Fahrenheit 451, é um dos livros mais vendidos no mundo, juntamente com a Revolução dos Bichos, O autor aqui é o Ray Bradbury, que é um escritor americano. Ele vai contar a história nesse livro de bombeiros que ao invés de apagar fogo, eles tacam fogo. Fogo em quê? Em livros. Nessa história, livros são proibidos. Então, se eu fosse denunciado, a minha casa seria incendiada, juntamente com os meus livros, Aqui é uma crítica ao regime totalitário, Trata sobre a questão da liberdade e sobre a importância dos livros. Muito fera essa história. Vale a pena. Como eu sou professor de filosofia, galera? Também eu busco me especializar na minha área. Comprei esse livro aqui, do professor Renato Veloso, Lecionando Filosofia para Adolescente. Nesse livro aqui, o Renato Veloso ele busca traçar uma estratégia, estratégias, na verdade, de como lecionar filosofia para jovens. E ele dá várias dicas aqui, e esse livro me ajudou bastante. Muito bom, gostei muito dessa leitura. V de Vingança, escrito por Alan Moore e ilustrado por David Lloyd. Esse aqui foi o primeiro HQ que eu li por inteiro na minha vida, E o que me levou a ler esse livro foi o filme. Eu assisti o filme, achei, muito massa esse filme, e fui procurar a origem do filme. O filme é baseado nesse livro aqui, nesse HQ. Eu particularmente prefiro livro de literatura do que HQ, Eles são ilustrados, a partir de figuras com balões e diálogos, mas isso não tira o brilho da história, Isso aqui é questão de gosto, tem gente que gosta de HQ. Eu reconheço que os HQs, eles são fontes, sim, de grandes histórias, Grandes heróis retratados no cinema, em filmes, são derivados de onde? Dos HQs. Um livro ótimo para quem gosta de distopia e aventura. Tem esse clássico aqui da filosofia, Platão, os diálogos de Platão. Aqui nesse livro possui 4 diálogos, Pela coleção Os Pensadores. Aqui tem o diálogo do Eutífron, Críton, Fédon e a Apologia de Sócrates, Nesses livros narra sobre o julgamento de Sócrates, sobre a imortalidade da alma, sobre o dever e sobre questões ligadas à religiosidade. Me comovi muito com o livro de Fédon, que narra a questão da morte de Sócrates. Esse livro aqui, essa obra de Platão, dispensa comentários, Platão, um dos maiores filósofos da história. Aproveitei o dezembro também para fazer essa leitura aqui, Charles Dickens, Um Conto de Natal. Nesse livro aqui, ele vai narrar a história do Sr. Scrooge, um senhor bem avarento, rico, e que odiava o Natal e era infeliz. Até que aparece um amigo seu que tinha morrido, para falar como estava sendo na outra vida, o peso que ele carregava de não ter vivido da maneira correta. A partir daqui começa uma certa reflexão do Sr. Scrooge, Ele faz toda uma viagem no passado, no presente, no futuro, e o resto eu não posso contar. Mas é um conto bem bacana e é curtinho para se ler. Na filosofia também peguei esse livro aqui, que é o Básico da Filosofia, do escritor Nigel Warburton. Galera, é um livro de iniciação à filosofia, Não é um livro que fala da história da filosofia. Ele trata da filosofia aqui por maneira de assuntos, Ética, religião, Deus, E aí vai. Muito bom esse livro, não tenho o que reclamar.
Já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui no card. Temos que valorizar também a cultura brasileira, tá aqui literatura clássica, né? Dom Casmurro, de Machado de Assis, o romance entre Bentinho, né, e Capitu. Galera, lendo esse livro aqui, você percebe o quão genial, né, era o nosso escritor aqui, Machado de Assis, né? Esse livro aqui dispensa grandes comentários. Para quem curte romance e literatura clássica, esse aqui é um prato cheio. Um livro que eu gostei bastante também desses de literatura é esse aqui, Laranja Mecânica, escrito pelo Anthony Burgess. Esse livro aqui foi tipo V de Vingança, né? Eu parti para a leitura, depois que eu vi o filme, achei o filme muito massa e falei, cara, de onde que veio esse filme? Aí eu vi que era um livro. E esse livro aqui, sensacional, né? Ele vai falar sobre a história de Alex, né? Um jovem de uma gangue, né? Que foi preso e ele foi submetido a um tratamento, né? No qual ele tinha torturas psicológicas, né? E esse livro tem toda uma discussão sobre a liberdade, né? Até que ponto o Estado pode interferir no nosso livre-arbítrio. Será que existe o bem sem livre-arbítrio? É uma das questões que desperta nesse livro aqui. Muito genial, o Anthony Burgess consegue trabalhar uma distopia bem envolvente. E esse aqui é um livro que eu tenho grande admiração, que é o Meditações sobre a Filosofia Primeira do René Descartes. A primeira vez que eu li esse livro foi na universidade, e agora eu li ele sozinho por completo, né? Esse livro aqui vai tratar sobre a teoria do conhecimento de Descartes, né? A sua teoria racionalista, né? Aquela questão, penso, logo existo. Ele vai tratar também sobre aqui a dúvida hiperbólica. E em 7 meditações, ele vai trabalhar sobre toda essa questão e vai buscar provar também a existência de Deus por meio do raciocínio, né? Penso, logo existo. Né? Se eu existo, tem uma causa anterior a mim. E essa causa para René Descartes seria Deus. Também busquei aqui focar também, né, num grande clássico da literatura portuguesa, Gil Vicente, A Autobarca do Inferno. Aqui é uma história que tem um barqueiro do inferno, que é o diabo, e o barqueiro do céu, que é um anjo, né? E as pessoas morrem e vão ser julgadas, né? Com base no que elas viveram aqui na Terra. E as pessoas querem ir para o céu e querem a todo custo, né? Só que é uma espécie de julgamento, né? E nem todos conseguem de fato ir para o céu. Esse livro aqui traz uma grande crítica, né, ao moralismo religioso, né? Nem todos aqueles que de fato estão na igreja vivem corretamente como prega o evangelho, né? Há uma espécie de contradição, né, nesse falso moralismo. Apesar dessa história ser muito séria, né, ou seja, julgamento final, ela é uma história bem cômica, né? E utiliza uma espécie de sátira para fazer essa crítica religiosa. Pessoal, a minha formação é em filosofia, porém às vezes eu também trabalho com sociologia quando eu sou chamado na escola. Né? E trabalhando com sociologia, eu vi a necessidade de entender quem? Karl Marx. Comprei esse livro aqui, né? 10 lições sobre Marx, né? Escrito pelo Fernando Magalhães. Pessoal, esse aqui é o segundo livro introdutório que eu leio sobre Karl Marx e confesso sem nenhuma vergonha que tenho dificuldade sim de entender Karl Marx, né? Esse aqui é um livro de comentador falando sobre Marx. Porém, eu já li alguns trechos das obras principais de Karl Marx e vi grandes dificuldades, né? Não é fácil Karl Marx. Mas está aí o desafio, né? A gente tem que buscar ler esses autores, comentador, para buscar entender a obra principal. De modo geral, esse livro aqui é bem sintético, tá? Eu esperava um pouquinho mais desse livro, né? É um livro introdutório, eu sei, né? Mas eu gostei mais desse aqui. Eu indicaria esse livro aqui, né? Do Luiz Ferracini, né? Filosofia Comentada, Karl Marx, né? Ou A Sociologia do Marxismo. Esse livro aqui, ele faz uma espécie de introdução ao pensamento de Karl Marx e traz alguns insertos, né, de alguns textos, como o Capital. Eu achei ele um pouquinho mais completinho, apesar de ser uma introdução. Também li esse livro aqui, né, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O que eu achei desse livro? Eu não gostei desse livro. Né, não achei legal. Muitas pessoas falam bem pra caramba desse livro, né, mas é uma questão subjetiva. Né, não achei o livro mal escrito. É a vibe mesmo que você, né, não sente, não gostou mesmo, da maneira como ela escreve, ou trabalha, né? Podemos afirmar que esse livro aqui trata um pouco sobre o existencialismo, né? Essa discussão filosófica, né? Ele tem uma pegada bem poética, tá? Praticamente do início ao fim. Galera, esse livro aqui é um grande clássico mesmo. Ele foi traduzido para vários países. É um dos livros de língua portuguesa mais traduzido para fora, tá? Sinal de que é um bom livro, né? Só não gostei da pegada, mas vai a dica aí. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Também li um livro aqui ligado à psicologia, né? Psicanálise, né? O mal-estar na civilização do Freud. Aqui Freud vai tratar sobre a questão da infelicidade do homem no meio da cultura. Esse livro aqui é bem pequenininho, tá? 90 páginas, porém ele é muito denso. Esse livro aqui me despertou interesse em ler Freud, né? Eu achei bacana a maneira como ele aborda essa questão cultural, da infelicidade do homem. E esse livro aqui, escrito em 1929,
deu origem ao pensamento filosófico da Escola de Frankfurt. Quando eu li esse livro, eu pensei que era o contrário, mas esse livro foi escrito primeiramente, né? Ele que influenciou a Escola de Frankfurt, não o contrário. E aqui uma carta que foi transformada em livro, né? Carta sobre a felicidade do Epicuro. Aqui Epicuro vai falar sobre a felicidade, a importância da felicidade, a importância da filosofia para se alcançar a felicidade, né? Ele vai falar que a filosofia é uma ferramenta para chegar ao que? A sabedoria. O sábio é feliz. Ele vai falar também sobre a questão da morte. Não devemos temer a morte, porque quando existimos, estamos vivos, a morte não existe. Quando a morte existir, eu não vou existir mais, então não devo temer a morte. Então tem toda uma sacada aqui interessante sobre essa reflexão da vida, sobre o viver bem. É um livro que você lê rapidinho, né? São poucas páginas. Então, pessoal, foram essas minhas leituras feitas em 2020, né? Alguns livros eu demorei mais, outros menos, né? Um dos que eu demorei mais foi esse daqui, né? O Ceticismo da Fé. Não só por ele ser um pouquinho maior, né? Mais de 500 páginas, mas por ser um livro que eu li com calma, porque, né? Saborear esse livro. Outro livro que eu demorei um pouquinho mais para ler foi esse aqui, né? Meditações sobre a Filosofia Primeira do Descartes, porque é um livro que eu estava fazendo um resumo, anotações, né? E estudando mesmo, densamente o livro. Então, pessoal, foram essas leituras que eu fiz em 2020. Quais foram os livros que você leu? Deixa aqui embaixo nos comentários. E você tem alguma dica de livro aí para mim? Manda aqui no comentário para a gente trocar uma ideia, beleza?